Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de história da nossa disciplinazinha, né, de oitavo ano. Vamos dar continuidade aqui o nosso conteúdo anterior. Então, vou falar agora sobre e os indígenas que viviam nas minas, né? Estamos falando das minas, os minerais, e vamos agora falar sobre esses indígenas. Muito antes de surgirem as primeiras vilas mineiras e a capitania de Minas Gerais, diversos grupos indígenas, como os Botocu, os Machacari, os Puri, os Cataguá, os Araxá e os Caipó, já habitavam a região das minas. Eles estavam distribuídos em aldeias próximas às minas de ouro e outras mais afastadas, como a zona da Mata Mineira. Durante o século XVI e XVII, a colonização da faixa litorânea da América Portuguesa empurrou muitos indígenas para o interior da colônia, incluindo a região do atual estado de Minas Gerais, com a descoberta das primeiras minas de ouro e a fundação de vilas. Muitos grupos se deslocaram para as florestas ao leste da capitania. Outros foram escravizados ou completamente dizimados por conflitos ou doenças. A resistência indígena ao longo do século XVIII, o avanço da atividade mineradora e a formação de povoados em Minas Gerais chocaram-se com a resistência indígena. Em muitos desses confrontos, no entanto, boa parcela de indígenas foi capturada para trabalhar nas lavras de ouro, nas atividades agrícolas ou em serviços domésticos. Muitos acabaram sendo catequizados pelos colonos, que assumiram a tarefa para burlar a lei que proibia a escravização dos nativos. Dessa forma, os indígenas, que viviam sob a tutela de um colono, foram incorporados à sociedade mineira, muitas vezes na condição de mestiços e perdendo quase por completo a sua identidade. Apesar dessa situação, muitos nativos conseguiram fugir das vilas mineiras e até mesmo formar quilombos. Em 1726, por exemplo, foi descoberto um quilombo indígena na zona da Mata Mineira. Outra forma de resistência dos índios foi a moção de ações contra administradores que insistiam em mantê-los sob cativeiro. Vamos ver aqui a formação dessa lei. Recorrendo à justiça colonial. Em 1760, o então governador da capitania de Minas Gerais, Luiz Diogo Lobo da Silva, criou uma medida que permitiu aos indígenas mestiços recorrerem à justiça colonial para defender seu direito à liberdade. A partir dessa decisão, muitos índios passaram a mover ações contra seus administradores em várias regiões de Minas Gerais. Em 1764, por exemplo, em Ouro Preto, o Carijó Leonor e seus 3 filhos recorreram à justiça para serem libertados da condição de escravos, da qual eram mantidos, certo? É uma medida na época para poder ajudar aí o índio a lutar pelo seu espaço. Zona da Mata Mineira, é bom sempre salientar com vocês, que é uma região situada no sudeste do estado de Minas Gerais, próxima à divisa com o estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Feito? Os caminhos para as minas. A necessidade de abastecer a região das minas com roupas, alimentos, calçados, utensílios domésticos e demais produtos consumidos pela população fez surgir grandes rotas comerciais. Essas rotas ligavam as cidades mineiras a outras regiões da colônia, de onde vinham as mercadorias. O gado era trazido das pastagens do Nordeste
e do sul e das tropas de mulas, que carregavam açúcar, roupas, utensílios domésticos e outros produtos. Partiam dos portos do Rio de Janeiro e de Salvador em direção às vilas de Minas, Mato Grosso e Goiás. Por esses mesmos caminhos, o ouro e os diamantes seguiam para Portugal. O abastecimento de Mato Grosso era feito também pelas Monções, navegando em comboios de 300 a 400 canoas, os paulistas transportavam sal, roupas, farinha de mandioca e outros produtos para Cuiabá. A formação de um mercado interno. O surgimento desses caminhos resultou na integração entre as capitanias por meio de comércio. As rotas comerciais ligaram diferentes regiões da colônia e as integraram ao comércio com Portugal. A exploração do ouro, portanto, estimulou a comunicação entre as regiões da América Portuguesa. Durante décadas, a maior parte dos pesquisadores defendia que as moedas de ouro circulavam em abundância na região. Estudos mais recentes, tudo como o da historiadora Alessandra Maria Pereira, mostraram que as moedas de ouro cunhadas nas casas de fundação e moedas de Minas destinavam-se mais ao pagamento do quinto devido à coroa que a circulação interna da capitania. No comércio varejista, o ouro em pó continuou a predominar como moeda corrente. Com a exploração do ouro e o crescimento das cidades, teve início a formação de um mercado interno. Pela primeira vez, houve na colônia um grupo grande de pessoas que faziam contato para vender e comprar mercadorias. Uma nova capital para a colônia. Até a época do ouro, o eixo econômico e político da colônia eram os centros açucareiros do Nordeste. Com a mineração, esse eixo deslocou-se para o centro-sul, onde se extraía o ouro e se expandiam as cidades e o comércio. Um dos efeitos do crescimento econômico do centro-sul foi a transferência da capital da cidade de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. A nova capital, onde se localizava o porto mais movimentado da colônia, tornou-se também o principal centro urbano da América Portuguesa. É, agora, no finalzinho do vídeo, eu vou botar para vocês esse mapinha aqui, ó, do Brasil, ó, tá? Aqui fica divertido, porque cada câmera vai entrar a foto. Aqui, a foto. Perfeito? Essa imagem, os caminhos do comércio interno. Bom, bom, gente, terminamos nossa aulinha aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre a vida cotidiana das cidades mineiras, tá bom? É, façam fichamento. O que é fichamento? É vocês anotarem, parte por parte, subtítulos, com palavrinhas-chave, para poder lembrar do conteúdo, tá bom? Então dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, isso ajuda a melhorar nosso canal, melhorar nosso trabalho e a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Então, até a próxima aula.